Olá, professores da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar aqui novamente com vocês para a nossa pré-aula. Estamos estudando a revista do maternal, a revista do professor, da CPAD, com a idade de 13 e 4 anos. E a lição de hoje é a lição 7. Ana louva a Deus, Bom, o nosso texto bíblico está em 1 Samuel, de capítulo 1, versículo de 1 a 20, e no capítulo 2, de 1 a 10. Quais os objetivos da nossa lição? O objetivo da nossa lição é ensinar a criança a louvar a Deus pelas orações respondidas. E vai ser uma maneira muito legal de você poder trabalhar a oração com as crianças, E como introdução da nossa história, o nosso personagem é a Ana. E quem era a Ana? Ana era uma mulher primeiramente temente ao Senhor. Ela confiava no Senhor. Era uma mulher casada com Eucana. Eucana a amava, E ele a tratava de uma maneira especial, embora ela não tivesse filhos. E ela também tinha uma tristeza pelo fato de não ter filhos. Com isso, as outras mulheres riam dela. Penina, a segunda mulher de Eucana, debochava dela, falava para ela que ela não era abençoada, por não ter filhos, Deus não a tinha abençoado, e Ana sofria com isso, E hoje nessa história nós vamos ver que mesmo o coração cheio de angústia, de tristeza, Ana orou ao Senhor, Ana clamou pelo socorro do Senhor, e nós vamos mostrar para as crianças que o Senhor atende a oração, e Ele atendeu a oração de Ana, Bom, nosso primeiro passo, para um bom andamento da nossa aula, é você preparar a salinha, deixar ela bem aconchegante, Como o nosso tema é Ana, a oração de Ana sendo respondida, receba as crianças com muito amor e carinho, abrace elas e dê um tempinho a mais para escutar delas, como foi a semana delas. Elas amam contar como foi o final de semana delas, o que elas fizeram durante a semana. É uma forma de você cativar as crianças, Um pouquinho mais de atenção para eles, é muito bom para eles, é essencial. A gente ganha o coração delas, Bom, e o segundo passo é a gente fazer a nossa oração inicial com eles. E já na nossa oração, nós vamos já começando a falar que hoje, nós vamos ter nós vamos ter um momento especial na oração, porque nós vamos louvar o Senhor, porque Ele responde às orações. Ele ouve e as responde. Você já vai dando ênfase nesse tema que a gente vai ter, Bom, e quando chega a hora do nosso louvor? Depois que a gente ora, começa o nosso louvor. Todas as nossas lições, agora na revista do maternal, as anteriores, nós professores, a nossa equipe do maternal, tem apresentado instrumentos musicais. Na segunda lição, eu apresentei vários, tambor, flauta, pandeiro, xilofone. Hoje eu trouxe o xilofone para vocês. Como é que funciona o xilofone? O xilofone são as 7 notas musicais aqui, O som mais ou menos dá isso. É um retângulo que eu fiz, que meu marido fez para mim, eu pintei, eu queria fazer ele bem colorido, mas não deu tempo para fazer. São 7 garrafinhas de chocolate, E aí você vai preenchendo elas, uma mais cheia, e vai começando a diminuir. E isso serve, as crianças vão descobrindo os sons. Na hora do louvor, o que eu faço nessa linha? Eu distribuo entre elas, todos os instrumentos musicais que eu tenho, Desde a flauta ao tamborzinho, a bateria que eu montei com 2 latas de leite e uma de mucilon, os chocalhos que a gente fez com grãos de feijão, botões ou miçangas, tudo que a gente tem em casa a gente consegue aproveitar. E eu exploro o momento do louvor com eles, com os instrumentos. E também eu busco cantar músicas da idade deles, Músicas assim, são fáceis de eles acompanharem com os instrumentos. Às vezes, gente, não dá muito certo, Às vezes estão fora do ritmo e tal. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar ensinando eles que é bom louvar o Senhor, É uma coisa maravilhosa você poder louvar o Senhor. E a criança aprender isso, ela nunca vai esquecer, Quando eu era criança, eu fui ensinada com uma musiquinha que sempre dizia que de manhã cedo os passarinhos louvam o Senhor. E eu levei isso para minha vida inteira. Cada vez que eu escuto um passarinho cantar, de manhã ou de tarde, mas principalmente de manhã, aquela música volta aos meus ouvidos. Parece que eu estou cantando ela novamente. Ela ficou guardada no meu coração.
E eu desejo, né, quando eu estou com as minhas crianças no cultinho, que elas tenham essa sensação, que elas captem a música e levem isso para a vida delas, né? Porque é dali que sai o perfeito louvor, é ali que estão aprendendo a louvar o Senhor. E a gente pode aproveitar esse momento, para realmente estimulá-las a louvar, né? Eu vou deixar as medidas, né? E vou mais algumas explicações de como a gente monta isso aqui no site, depois nos subsídios, você pode acessar lá no nosso site e você pode ver as medidas como é que eu fiz, né? Bom, e outra coisa que eu esqueci, nós temos um livro na linha do tempo, né? A gente coloca todas as lições aqui e a nossa lição está aqui, Ana louva a Deus, né? Cada professora tem colocado aqui, anterior, né? Que foi a tia Laudiceia que fez, a gente vai colocando, né? É uma forma da gente acompanhar as lições, você também, né? E uma boa forma de guardar o seu material, você saber o que você tem passado para as crianças, né? Bom, e continuando então, só um pouquinho. Continuando. Passou o momento do louvor, vou dar a sugestão para vocês das músicas. Eu separei 3 músicas. Aquela Bíblia que fala, que eu tenho visual, que eu fiz, né? Que é a Bíblia que cresce, que a gente fala. A música Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E aí você vai aumentando aqui, né? Conforme você vai cantando. Leia a Bíblia, faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E aí, quando você quiser crescer, vai aumentando, depois eu começo. Quem não lê, quem não ora e não lê, diminuirá. Então você vai diminuir. As crianças gostam muito dessa música, né? Uma música conhecida e é boa para eles, né? Outra música que eu gosto muito de cantar com eles é a música do Telefone do Céu. O Telefone do Céu combina muito com a nossa lição de hoje, que é a oração. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é de joelho no chão. Você liga uma vez, 2 ou 3. E se não atender, ligue outra vez. Tem os gestozinhos da música, né? E é gostoso de cantar com eles, pode acompanhar lá no instrumento musical. E tem mais uma sugestão que eu vou deixar no site, que é uma música bem mais animada, é mais longa, né? Da tia Jéssica Kitts, o Telefone, mas é muito linda. E essa música também combina com o nosso tema, né? Bom, oferta. Nós continuamos com a caixinha musical que eu fiz, apresentei na segunda lição. Eu tenho usado essa, né? Funciona, eles colocam uma ofertinha aqui dentro. Ainda continuo brincando com eles para eles imitarem o som de um animal. E eles colocam ali, faz miau, cachorro. Cada um que coloca, gosta, entra no momento da brincadeira. E eu sempre enfatizo para eles que a oferta também é um louvor ao Senhor, né? É uma forma de agradecermos por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Deus é. A gente tem que ensinar desde pequenininha a criança a ofertar, certo? Bom, temos a nossa frase do dia. A nossa frase do dia é: Deus ouve e responde às nossas orações. Então, para explicar isso para as crianças, eu preparei 2 caixas. 2 caixas de sapato encapadas, né? Um trono, que eu fiz com caixinhas também, recortei, cobri com EVA, fiz uma almofadinha dourada para representar Deus, né? E fiz 2 bonecos. 2 que nós já usamos nas lições anteriores, né? Só falta uma coisa. Nas lições anteriores, que a gente já usou, né? Feito de cone de linha. E também um outro bonequinho que eu já tinha em casa para representar a criança. Daí entra a questão, Deus ouve e responde às nossas orações. Mas como é que as nossas orações, né? Como é que o que eu preciso chega até Deus? Chega através da oração. Então você vai explicar para a criança que não tem uma outra forma de chegar a Deus a não ser pela oração. Se eu confessar a Deus os pecados que eu fiz, as coisas erradas, é através da oração. Tudo que eu precisar para louvar Ele é através da oração. Então a oração é uma ponte que nos liga a Deus. Através da oração nós podemos chegar aqui pertinho do trono de Deus. E quem é que pode chegar no trono de Deus? O papai, a mamãe, né?
E você também, criança, você também precisa orar para chegar no trono de Deus, para que as suas orações cheguem, né? É uma forma de você explicar que Deus, a importância da oração, que a gente precisa orar, né? Por tudo que a gente necessita, se a gente colocar diante de Deus, Deus vai atender, né? Deus tem o seu tempo de atender também, né? Bom, e a outra forma, para exemplificar isso, eu fiz, essa segunda forma é para o versículo. Bom, o nosso versículo fala que Ele me escuta quando eu peço ajuda e atende às orações. Está em Salmos 6:9. A nossa frase do dia geralmente sempre combina com o nosso versículo. Então vai ficar tudo muito parecido, certo? Então tem três visuais que eu preparei para esse momento. Preparei essa que nossa lição sugere, que é o cotonete gigante. Aí eu colei o versículo aqui na haste, né? E você começa a perguntar para as crianças, para que serve isso aqui, né? E elas vão dizer, isso é para limpar os ouvidos. E você fala, isso mesmo, é para limpar os ouvidos. E será que Papai do Céu precisa de um cotonete para limpar os ouvidos? Claro que Deus não precisa, porque Deus sempre nos ouve e Deus sempre responde às nossas orações. Vai ser a primeira ênfase, né? Você pode dar para cada criança segurar na mão, repetir o versículo, que cada uma gosta geralmente de pegar o visual, né? Eu fiz com aqueles cones de tecido, né? De papelão, coloquei aqui a manta siliconada, né? Só fiz o formatozinho, assim, tentei ficar o mais parecido com o cotonete, né? Mas não importa, elas amam, né? Saber que você se interessou em preparar algo para elas. E a outra parte desse versículo é, primeiro, tem umas balinhas, né, que vem aqui dentro desse negocinho. Eu encapei com EVA, escrevi oração que eu já usei para outras lições. E é o semáforo. Tem o sinal vermelho, amarelo e verde. E também tem esse sinal aqui, que a gente já sabe como funciona, né? Que você tem as respostas de Deus. Você vai trabalhar com as crianças falando para elas que Deus sempre nos ouve e Deus sempre responde. Só que nem sempre, né, a resposta de Deus é aquilo que a gente quer, né? Aquilo que a gente gostaria que fosse, porque Deus tem o tempo dele. Então, Deus pode responder não, Deus pode responder espere, ou Deus pode responder está querendo sair, responder sim. E aí você pode dar exemplos para a criança, né, de coisas que Deus, de repente, Deus não vai dar para você, Deus vai mandar você esperar e que Deus vai dizer sim, né? Então, existe vários exemplos de você trabalhar com elas. E outra coisa, nessa parte, eu já usei isso aqui, né? Se você não quiser fazer o semáforo, se tiver esse aqui, algum mercadinho, né? Dá para comprar e usar esse aqui também, né? Esse semáforo grande com caixas. Eu já usei com crianças maiores, jardim, né? Geralmente, né? Tem as mesmas questões. Não, espere e sim. E aí vem a pergunta, por quem que eu devo orar? Então vamos lá, eu devo orar pelos meus amigos, né? Primeiro, quando eu devo orar? Vamos lá, deixa eu achar aqui. No café da manhã, no almoço e no jantar. Deixa eu ver se está aqui. No jantar. E por quem que eu devo orar? Pelos meus familiares, eu devo orar pelos meus amigos, eu devo orar pelos meus inimigos também. E aí a outra parte aqui que fala, e o que é orar? Orar é conversar com Deus, né? E o que a oração faz? A oração, ela ativa a minha fé em Jesus. Se eu não orar, eu fico fraco. E quando eu oro, eu falo com o Papai do Céu. E outra coisa é que a oração é a ponte que me liga a Deus. É através da oração que eu chego ao trono do Papai do Céu. É uma forma de você, talvez crianças maiores funcionam, mas eu queria mostrar para vocês que existem vários recursos da gente fazer com as crianças, né? Deixa eu colocar aqui em ordem. De você trabalhar com as crianças, né? Uma simples caixinha pode virar um visual para você usar com elas, né? Bom, e a nossa história? A nossa história fala de Ana. Ana, o nosso personagem, que estava angustiada, né? Porque queria muito um filho, né? Eu fiz a Ana em várias formas. Essa Ana aqui
é um boneco que nós já usamos, então às vezes você não tem tempo de preparar todo o material. Use os recursos que você já tem. Então eu fiz um bonequinho bem pequenininho, né? Meia bola de isopor, né? Bem pequenininho, encapei com EVA, botei uns olhinhos e fiz aqui uma mantinha, como se fosse o bebê. O bebê está aqui no colo de Ana, certo? Fiz a outra Ana assim, com caixa de papelão encapada, né? A caixa assim, ó, dá pra ver atrás, não é? É meia caixa, na verdade é uma parte da caixa que você faz à frente e aí dentro você vai contando a história, né? Quem era a Ana, que ela era casada, vai contando toda a história. E depois, quando você fala o momento da oração, você abre aqui e a Ana aqui vai estar com o seu bebê, né? O fruto da sua resposta de oração, né? E o outro visual que eu preparei para vocês eu fiz maiores. Vou só chegar lá. Eu fiz a Ana assim, né? Também com EVA. Eu fiz duas faces dela, né? Fiz a Ana triste aqui, né? Ana chorando porque, né, estava angustiada. Aí você conta toda a história, que ela foi com o marido até no templo orar. Fiz uma igreja. Essa igreja eu já usei em outras lições, mas eu trouxe para vocês verem. São caixas também, né? Tem um fundo falso aqui, né? Caixas, tem uma porta. Se você tem um bonequinho pequeno, você pode usar um bonequinho pequeno para fazer entrar, né, dentro da igreja. Porque a Ana foi ao templo com seu marido, né, com todos os anos eles iam para adorar o Senhor e fazer sacrifícios para Deus, né, para ofertar para Ele. E aí eu fiz esses visuais grandes, voltando aqui. Fiz a Ana triste e a Ana alegre. Fiz o marido dela, que é o Eucana, né, e o sacerdote Eli. E quando chega a parte da resposta da oração da Ana, você não vai mostrar para a criança que... Você não vai mostrar para ela já a outra face. Você vai contando essa face aqui para ela. Só depois que você chega na parte final da história, que você fala que a Ana recebeu a resposta de oração. E o que era a resposta de oração dela? Era um lindo bebezinho e o nome dele é Samuel, né? Aí chega a parte que você vai dar ênfase, maior ênfase. Ana louvou o Senhor. Deus atendeu a oração dela. Ela confiava no Senhor. Ela sabia que Deus ia respondê-la, né? E também ela recebe a bênção do sacerdote Eli, né? Que durante a história ele acha que ela estava embriagada, daí depois quando ela fala para ele todo que ela estava sofrendo, ela abre o coração para ele a abençoa e ele declara que ela recebia as bênçãos do Senhor, que a oração dela seria respondida. E ela se apropria disso, né? Ela creu e Deus respondeu para ela, né? E aí na parte da nossa lição, no final, tem uma parte que fala assim, ó, deixa eu chegar aqui, que ela fez um louvor ao Senhor, né? Tem uma frase que fala: Deus encheu meu coração de alegria, não existe ninguém mais poderoso que Ele. A lição sugere que você crie, né, uma melodia em cima disso. Daí eu bolei uma, né? Mais ou menos assim, ó. Deus enche meu coração de alegria, Deus encheu meu coração de alegria. Não existe ninguém, não existe ninguém, não existe ninguém mais poderoso que Ele, mais poderoso que Ele. É uma forma, é minha sugestão, né, o que eu fiz com eles. Elas pegam um instrumento musical e tocam ali, não vai dar muito certo, mas começa a cantar com eles. Para quê? Para que delas saia o perfeito louvor, para que elas cantem ao Senhor. É gostoso cantar ao Senhor, né? A nossa lição nesse trimestre é louvar o Senhor. Essa temática, nosso tema é ensinarmos as crianças a louvarem ao Senhor. E a gente precisa aprender a louvar o Senhor por todas as coisas na nossa vida, né? Porque Deus está conosco sempre, né, queridos? E finalizando esse momento de louvor com as crianças, eu fiz a sugestão da lembrancinha, sugere ali na lição, você pegar um cone de papel higiênico. Lá sugere você amassar jornal, se você não tem bola de isopor, amassa o seu jornal, cubra com papel alumínio, né? Eu peguei uma bola de isopor, cobri com papel alumínio, colei com cola quente e coloquei o versículo aqui, assim. Coloquei um fio também, compridinho aqui, né? Cada criança leva o seu para casa e vai cantar o Senhor. É uma forma dela começar a cantar. E criança gosta, né? Gosta de cantar. Criança, ela entra dentro da história, né? Quanto mais você puder trazer ela para perto de você, você vai ganhando ela, né?
vai ganhando ela para o Senhor, né? E ela vai ficar alegre, feliz em saber que você se preocupou em preparar um ambiente bem gostoso para ela, preparou uma história bem legal, ela vai sentir o teu amor, o teu carinho por ela, né? Bom, queridos, eu vou deixar as fotos desses recursos no nosso site, né? Lá nos subsídios. E no que vocês precisarem, vocês entrem em contato ali, curtam o nosso site, tá bom, queridos? E são essas as minhas sugestões para vocês, professores da IBD. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo que Deus abençoe você grandemente nessa semana e possa derramar a sua graça sobre a sua vida e sobre a minha vida, porque é disso que nós precisamos, né? Muito obrigada. Deus te abençoe, querido.